Oi, gente. Bom dia. Barueri, 11 graus. O frio voltou. Eu não sei se vão te dizer isso. Eu acho que ninguém diz isso. Mas eu vou dizer. As pessoas, elas normalmente gostam de contar verdades que são mentiras, né? Porque quando você começa a avaliar, quando você começa a conviver e estar perto da realidade, faz com que você entenda que nem toda verdade é bonita e sempre está acompanhada de uma grande mentira. Quando eu comecei nessa luta pelas questões da hanseníase, e eu não vou precisar repetir aqui para vocês que eu comecei essa luta muito tarde. Eu pessoalmente acho que comecei muito tarde, mas eu soube muito tarde. Eu não conhecia essa história e essa história era a minha história. Mas eu tirei o pouquinho de chão que ainda tinha debaixo dos meus pés e mergulhei de cabeça. E digo para vocês que mergulhei de cabeça numa piscina sem água, porque é muito dura a realidade. E da mesma forma que ela é muito dura nas questões da hanseníase, ela é muito dura em várias questões de várias doenças que existem no mundo, não vou dizer só no Brasil. Então muita gente sofre com as consequências disso e a gente acaba nunca sendo garantido pela Constituição no seu pleno direito à saúde, né? Saúde é uma coisa meia subjetiva, mas a gente acaba não vendo o direito das pessoas a terem pelo menos um tratamento adequado quando elas precisam. Ah, mas coitada das pessoas, elas não têm condição. Não, se na Constituição diz que todo brasileiro tem direito à saúde, então aí não está dizendo se é rico, se é pobre, se tem um estrondoso convênio médico. Diz que todos nós temos direito à saúde. Então o que acontece? Eu acho que eles não estão contando e eles não estão dizendo a verdade para nós. Isso em qualquer governo, não estou falando de política. Em qualquer governo. Cada um faz do jeito que quer. Essa semana a gente ficou sabendo que no Mato Grosso a situação da hanseníase só tem piorado. Quem não sabe? Agora, quando você vai, enquanto instituição, né, digo Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, as pessoas floreiam a coisa para você, né? A realidade mesmo você só sabe através das pessoas que estão vivenciando a doença. E eu tenho esse contato direto com pessoas do Mato Grosso que vivem essa realidade de ter a hanseníase na sua família e da dificuldade que existe para tudo. Eu estou há muito tempo querendo ir para lá. Vamos ver quando é que eu posso ir. E assim, sabe, elas vão me contando o que tem de gente com hanseníase. Então eu queria deixar um alerta para vocês hoje, quarta-feira, 17 de julho. Toda doença, seja ela qual for, ela não pode ser negligenciada, de forma nenhuma. E cada um de nós precisa ser responsável por isso. Quando a gente começa a perceber que as pessoas não estão mais tão generosas quanto eram. Eu acho que a situação do mundo é uma situação de espera, parece que estão esperando aí alguma coisa acontecer. Mas a gente não pode ficar esperando alguma coisa acontecer. Na verdade, a gente tem que acontecer todo dia. E por que eu digo isso? Porque se a gente não ficar atento
não só a hanseníase, mas outras doenças começarão de fato a tomar conta de novo da população. Dr. Wagner Nogueira, que eu chamo de mestre, porque é um mestre, uma vez, aliás, eu não ouvi só uma vez, eu ouvi o Dr. Wagner falando isso várias vezes, que não é porque a situação está boa, e principalmente quando a situação está boa e aparentemente ou até cientificamente controlada, é aí que mora o perigo, porque as pessoas relaxam. E tudo na vida é assim. Quando você não fica atento, quando você relaxa, tudo volta a acontecer. Então, nas questões das doenças negligenciadas no Brasil, e são várias, as pessoas relaxam. Em alguns estados está bom, eu relaxo daqui, eu relaxo dali, mas só que as pessoas, elas vão de um lugar para outro. As pessoas, hoje em dia, caminham de um lado a outro e levam as doenças. E é nisso que a gente tem que pensar. É nisso que a gente tem que refletir. Até quando a gente vai aceitar uma não verdade como fato? Até quando a gente vai aceitar que, apesar da hanseníase ter cura, ela faz vítimas e vítimas sociais por causa do preconceito? Então, leia sobre a hanseníase, informe-se com médicos a respeito da hanseníase, participe de todas as questões, de todos os vídeos, de todas as postagens, de todas as instituições que dizem que estão atentas à hanseníase. Fique de olho, tente entender e tente colaborar naquilo que for possível para que o preconceito diminua. Porque determinadas doenças têm no preconceito o pior caminho que se pode ter. Quando a gente não consegue se livrar do preconceito dessas doenças, a gente não consegue também fazer com que essas doenças tenham controle. Então eu, como assistente social, o que eu tenho que dizer? Eu vou te contar como é que a hanseníase... Não, eu não sou médico. Eu tenho que pedir para você ficar atento, para você se informar, para que a gente não tenha, neste país pelo menos, de novo, isolamento compulsório, que arrasou, terminou com a vida de milhares de brasileiros. E que por isso hoje, nós, filhos desses pacientes que foram isolados, estamos aqui, toda quarta-feira, dizendo para vocês que a gente precisa ser justificado, que o governo precisa entender que nós fomos separados de nossos pais numa atitude brutal que nos levou a uma situação de párias da sociedade. Então, por favor, se informe, fique atento, veja no seu estado como é a situação da hanseníase, pergunte ao seu médico como é, espero que ele saiba te responder, porque a gente sabe que muitos médicos não conhecem a hanseníase, tá? Experiência própria, já passei por isso, tá? Eu sabia mais do que o médico a respeito da doença. E não deixe, em hipótese nenhuma, que ela entre na sua casa por uma porta que, obviamente, você deixou aberta e tão fácil de fechar, que é a porta do conhecimento, do interesse por tudo aquilo que acontece ao redor de você. O mundo, ele é largo, mas a gente às vezes faz ele ficar pequeno, quando a gente não quer perceber que tudo na vida pode acontecer com a gente. Basta a gente relaxar. Tenha um bom dia.